aqui, todos. Eles falam da moral, da corrupção, do poder, da geração Coca-Cola. Tudo isso transformado em poesia. Eu vou chamar o Legião Urbana. E aí, vocês são das... Gostou do feixe, né? Feixe bonitinho. Eu estava treinando. Mas olha, vocês são a geração Coca-Cola. O que é isso da geração Coca-Cola? Que no início da carreira, vocês cantavam: somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Bem, eu vou tentar explicar. Seria mais ou menos o seguinte: quando a gente começou a ter a possibilidade de formar o conjunto, que era um sonho que todos nós tínhamos, assim, desde 12, 13 anos, foi mais ou menos na época que a gente já estava entrando para a universidade, né? Já está com 17, 18 anos, você vê o exército, universidade. E a primeira coisa que a gente percebeu é que tanto as pessoas que seriam para o lado da direita e tanto as pessoas que seriam do lado da esquerda esnobavam sempre todos os jovens, porque nós éramos ignorantes, mal informados. Então, assim, basicamente veio essa ideia de fazer a música, porque não seria realmente possível ter a informação que era cobrada de nós, porque desde pequeno o que eu assistia era Johnny Quest, National Kid, Três Patetas, Capitão Asa, e a gente não podia falar essas coisas. Mesmo que isso foi em 77, quando eu entrei para a universidade, eu passei para a comunicação social, a minha mãe falava assim: meu filho não vai ficar falando besteira que pode ter alguém dentro da sala de aula, sabe aquela coisa? Que é do governo, tudo. Eu acho que naquela época não existia mais. Vocês estão com que idade? 24. Puxa, e você também? 29. 29. Vocês todos são de Brasília, não é isso? Sim. Quer dizer que havia uma cobrança, isso é engraçado, havia uma cobrança a falta de informação cuja eles proibiam o acesso. Eu não sei nem se seria uma proibição. Não, acho que as pessoas talvez... eu não sei se eles exemplo, pensaram nisso, mas realmente, assim, eu acredito que hoje a gente não tem informação. Não, mas e naquela época a gente tinha muito menos. Então eles vinham e falavam: você não conhece o Brasil. Você não sabe, você nunca ouviu falar de Cinha Batista e Noel Rosa e uma série de coisas que eu estaria disposto a conhecer e tudo. E tinha algumas coisas que eu conhecia por causa dos meus pais. Mas, em geral, assim, o grosso da cultura popular brasileira mesmo é totalmente desconhecido. Não, mesmo sem falar em cultura popular, quer dizer, eu estou falando isso pelo seguinte: a maioria dos jovens hoje não tiveram acesso, quer dizer, a não ser aqueles que vão cavucar, porque quando você tem vontade, tem sede de conhecimento, você vai lá e quanto mais proibido, mais você cavuca. Mas a maioria dos jovens, por exemplo, no colégio, você fala com coluna Prestes, o pessoal, os jovens hoje com 24 anos, com 25 anos, pensam que a coluna Prestes era uma coluna que ele escrevia no jornal. Porque se fala em colégio, se falava da coluna Prestes assim, passando, quer dizer, havia muita informação que era um pouco surrupiada. Na minha época não falavam disso. Nem falavam. Minha falava. Não. Eu não peguei política no colégio só uma vez e o professor sumiu. Foi isso na 8ª série, mas ele sumiu por causa de uma briga. Mas eu me lembro bem, teve um debate sobre Lutero, né? Martin Luther, protestantismo, essas coisas, e foi assim: depois a gente soube que o diretor veio chamar o professor. Esse cara era comunista. Por aí. Não, mas eu tô falando mais no sentido, assim, da cultura popular trivial mesmo, daquela coisa do dia a dia. E a gente eu principalmente, era muito esnobado por causa disso, porque a informação que eu tinha era Jetsons, entendeu? Manda-chuva, essas coisas eu conhecia, mas quando eles me perguntavam, a única coisa, assim, brasileira de televisão, por exemplo, que eu me lembro, era o Vigilante Rodoviário. Que eu gostava. Mas assim, em geral... Como era o nome do cachorro do vigilante? Eu não me lembro. Vigilante Rodoviário, como era o nome do cachorro? Seu mal informado. Como era o nome do cachorro? Não era Ritintim. Lobo. Lobo? Informação sobre Lobo. Mas aí a gente fez... Não, mas aí então a gente fez essa música, que não era necessariamente falando da gente, né? Mas falando justamente... falando de toda uma geração. Agora, deixa eu apresentar aqui, claro, já estão fartos de conhecer, o Renato Russo, né? O Dado e o Marcelo Bonfá, tá? Uma salva de palmas aqui, por favor.
conta, vocês que cresceram em plena época da chamada ditadura, aliás, que era mesmo, o que vocês não podiam fazer quando eram crianças? A gente não podia... Criança, eu não sei, vamos estender para quando a gente já começou com os conjuntos em Brasília. A gente não podia tocar ao vivo, por exemplo, que a polícia vinha e... Uma vez a gente teve que correr, eu estava cantando uma música chamada Veraneio Vascaína, que era bem pesada, Como né? Como é que é a letra? Dá a letra. Cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado e dentro 2 ou 3 tarados, assassinos armados uniformizados. Se eles vêm com fogo em cima, é melhor sair da frente, tanto faz, ninguém se importa se você é inocente. Com uma arma na mão, eu boto fogo no país e não vai ter problema, eu sei que eu estou do lado da lei. Mas é uma música tão suave, eu não sei por que houve essa implicância. Mas isso era em 78, né? Porque assim, era 10 anos atrás, então era... Claro que era ótimo, a gente achava super, né? Ser rebelde, tudo, era tudo filho de classe média fingindo que era punk. Mas era legal. Mas a gente tinha que fugir, assim, fugir mesmo, né? Grande parte do pessoal da turma era da Colina, morava na Colina, que era onde moravam os professores da UNB. E a gente eu vi Tropa de Choque entrando lá, não, sabe? Tem coisa isso, e não foi assim em 68, isso já foi 79. Sim, sabe? Recente. Eu me lembro uma vez aqui, ó, turma do... Eu não vou dizer o nome da turma, não, pode dizer, não tem problema. Agripino, Aguilar, nossa turma por volta de 66, 67, aí alguém teve a ideia de ir lá durante um jogo Corinthians e Santos, ou Corinthians e Palmeiras, não me lembro bem, no Pacaembu, subir no morro e passar, botar uma faixa escrito abaixo o regime, prender com uma série de balões de gás para que aquela faixa atravessasse o Pacaembu durante o jogo, né? Então ia ficar uma manifestação fantástica e tal. Só que na hora de amarrar os balões, a faixa não subia. Aí foram fazer os cálculos para realmente subir aquela faixa, precisava de 987 balões. E todo mundo empurrando aquela faixa para cima. Aí os vizinhos chegaram, começaram a ajudar. Veio a polícia, também ajudou. Todo mundo querendo ir embora. Todo mundo ajudava a faixa para subir, a faixa não subia. Esse tipo de coisa que se fazia na época, que é muito engraçado, né? Na realidade, na época, oferecia um certo risco, né? De fazer esse tipo de manifestação. Então vocês cantavam já correndo, não? Já foi... Cantaram indo embora, teve duas vezes, assim, eu fui preso, sabe, coisas assim. Você foi preso também, não? Não. Hein? Não. Não foi preso? Não. Dado? Não, eu tenho a honra de dizer que eu nunca pisei numa delegacia. Nunca. Calma, espera. Nunca. Não, mas se tem uma coisa que a gente fica bolando, o que a gente ia falar, tem uma coisa que eu gostaria de falar. A base do que a gente faz são essas canções mais antigas, mas mesmo no primeiro LP a gente já falava do mesmo assunto. Eu acho que política está sempre presente em tudo, né? Mas as pessoas esquecem que a gente é uma banda que escreve canções de amor. A gente não faz Que País é Esse só, gente, geração Coca-Cola. É tudo isso que as pessoas lembram. Mas é porque isso é muito importante dentro do momento. Eu acho Eduardo e Mônica mais importante, eu acho Amor mais importante, eu acho que esse Brasil, sabe... Não, tudo bem, mas eu digo como comunicação, porque aí é uma coisa muito subjetiva. Chega, acabou. Agora é espírito, é Deus, é amor, sabe? Você acha que acabou? Você acha que não vale mais a pena? O Brasil não vale a pena? Eu acho que... Não, o Brasil vale a pena, mas eu acho que não... Por exemplo, como a gente falava as coisas. Por exemplo, eu acho que as canções como Que País é Esse ou Geração Coca-Cola, pelo menos pra mim, elas estão bem ligadas a uma época, entendeu? Que hoje em dia, mesmo se eu falasse as mesmas coisas, eu tentaria falar de uma maneira muito mais espiritual e muito mais lírica. Então, por exemplo, assim, em vez de, sabe... nas favelas, né, sujeira para todo lado, hoje em dia, assim, mesmo índios, por exemplo, já era uma coisa mais diferente, sabe? Já era mais assim, nos deram espelhos e vimos um mundo doente, tentei chorar e não consegui. Significa uma coisa mais universal e bate mais nas pessoas do que você ficar catucando o dedo na ferida, né? Eu não sei. Bem, de qualquer forma, é que a gente está gravando o disco novo, a gente só pensa nas músicas novas. Como é que está o disco novo? Já está pronto? Quase. Nós, inclusive, estamos hoje, nosso produtor está lá. Aquele jogo que a gente tinha que estar lá para terminar, né? Que a gente está por uma semana só. Mas dá tempo ainda. E hoje a minha voz está perfeita. Produtor? Maírton Bahia. Maírton Bahia, deixa de ser viadinho, deixa os rapazes aqui. Entrevista. Que é esse jogo, o que, minha?
Não, Deixa os brincadeira. rapazes aqui. Mas sabe o que? Você falou o negócio, não, essa música chega, não sei o que, blá. Mas talvez vocês não se deem conta da importância que vocês tiveram quando fizeram essas músicas, numa época em que era muito difícil se falar as coisas, né? Você mesmo diz que isso foi até 79, né? E vocês sabem que vocês mexem um pouco com a multidão. Quer dizer, basta ver recentemente em Brasília. É verdade. Hein? É verdade. Aquela loucura que foi lá no Mas Marcelo. uma coisa, Já faz um ano. é que essas músicas eram de 79, mas a gente só veio gravá-las em 87, entende? Então, Era tudo proibidíssimo, né? Exato. Também, mas foi mais porque os fãs pediam, né? Por Todo mundo exemplo, pedia, tem uma como é que história você vai levar assim pra- que a gente tinha que levar as músicas na censura pra gente poder executá-las ao público, né? E tinha uma música, Tédio, com um P bem grande pra você, que é assim, moramos na cidade, também o presidente. E como é que é, Renata? E todos vão fingindo viver decentemente. Só que eu não pretendo ser tão Tão decadente. assim. não. Então, pra mandar pra censura, a gente fazia assim, moramos na cidade, também o presidente. E todos vão Vivendo muito decentemente. E tão contentes. Estamos todos contentes, aí passava. Aí vocês gravavam e proibiam. Não, porque na verdade aqui o Brasil não funciona essas coisas Era ao vivo. assim. Ao vivo também, mas quando a gente gravou o disco, mesmo o Que País é Este vinha com selinho, né? Essa música é proibida de tocar na rádio, tocou na rádio e... Sim, mas quando Só os vocês palavrões e mandavam tudo. pra censura de um jeito, aí no show cantavam do outro jeito, tava o censor lá vendo. Ele olhava, não coincidia, ele não. Mas eles não entendiam o que a gente falava. Eu não sabia nem. Trocaram tudo. Tava tudo doido. Na verdade, eles não entendiam o que a gente falava, né? Nem o pessoal Uma da nossa idade. distorção, era mais Só os muito distorção, doidões, assim, é que gostavam de barulho. da gente. Assim.